Você acha que a banda ela está querendo contar uma história, contar a história do Eduardo e Mônica, ou defender uma tese? O que você acha? O primeiro pensamento que deve estar lhe ocorrendo é o seguinte: mas como defender uma tese se eles estão fazendo uma pergunta no começo da música? A música começa assim: quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração, e quem irá dizer que não existe razão? É uma pergunta. Então você pode estar pensando assim: não, mas eles não podem estar defendendo uma tese porque eles estão fazendo uma pergunta. Se você está pensando assim, você está certo e errado ao mesmo tempo. Você está certo ao dizer que não se defende nenhuma tese com perguntas. Porque quando você vai defender uma tese, você precisa declarar, você precisa demarcar uma posição. Você precisa sustentar uma declaração. Então, você precisa declarar alguma coisa. Você não pode fazer uma pergunta, porque aí você não está declarando nada para poder sustentar. Então, se você pensou que não se faz pergunta, não é tese porque não se faz pergunta para formular tese, você está certo. Agora, você está errado em achar que essa é uma pergunta convencional. Ela não é uma pergunta convencional, comum. Ela é uma pergunta diferente. A pergunta que nós chamamos de pergunta retórica. Ou seja, aquela pergunta que traz ali disfarçada uma declaração. Na verdade, a ideia não é questionar, mas é declarar mesmo. Você está fazendo uma declaração disfarçada de pergunta. Tá, mas que declaração, afinal de contas, que essa pergunta, que é feita no começo da música, está fazendo? Então ele está dizendo mais ou menos assim, está dizendo que ninguém pode dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. Ninguém. É isso que ele está declarando, na verdade. E ainda traduzindo um pouquinho mais essa declaração, ele está dizendo assim, ninguém pode dizer que as ações ou atitudes impulsionadas pela paixão / amor são racionais ou irracionais. Ou seja, se elas são pensadas ou se elas são impensadas. Ninguém pode dizer. Então, ele faz essa declaração no começo da música e depois ele traz a história de Eduardo e Mônica para provar essa declaração. Então, ele tenta provar essa declaração com a história do Eduardo e Mônica.